E aí, beleza pura? Aqui é o Aloísio, agora com a aula sobre os 9 contos que compõem a primeira coletânea de narrativas do Guimarães Rosa, Sagarana, uma obra de 1946. A gente está falando em contos aqui, mas alguns contos são mais extensos. Podem ser considerados até como novelas, né? Mas vão facilitar a nossa vida, vamos chamá-los de contos mesmo. Olha só, a primeira coisa sobre o Guimarães Rosa é nós revisarmos alguns conceitos que são fundamentais para entendermos por que as narrativas dele são escritas como são e tratam dos assuntos que tratam, e principalmente da linguagem do espaço sertanejo abordados nas narrativas rosianas. Bem, provavelmente você já deve ter ouvido a expressão regionalismo universalista associada ao Guimarães Rosa. Por que essa expressão é tão importante e tão interessante? Porque quando a gente fala de obras regionalistas, óbvio, o que vem à cabeça? Obras que se passam em determinadas regiões específicas e, portanto, vão retratar a linguagem, os tipos humanos, o espaço peculiar daquela determinada região. Bem, o Guimarães Rosa faz isso? Faz. No entanto, a obra dele é extremamente filosófica, extremamente metafísica e a gente vai dizer, extremamente poética. Por quê? O Guimarães Rosa, ele não simplesmente cria narrativas situadas, localizadas no sertão, para simplificar aqui, o sertão mineiro. Na verdade, o sertão do Guimarães Rosa é como se fosse o cerrado, assim, né? Mas vamos facilitar a nossa vida, vamos dizer o sertão mineiro. Beleza. Ele cria esse sertão por meio da linguagem, por meio de referências a outras línguas, utilizando cantigas, provérbios populares e várias outras referências globais. Por exemplo, a religiões que vêm de outros territórios, de outros continentes, a filósofos, a pensadores, enfim. Ele vai fazer uma miscelânea de várias referências externas com as referências próprias do sertão mineiro, que é o espaço de onde ele próprio, o João Guimarães Rosa, veio. Porque eu acho que você também sabe disso, ele nasceu numa cidadezinha chamada Cordesburgo. Então, desde criança, ele dizia, né, sempre foi apaixonado pelos animais do sertão, pela linguagem do sertão, pelo espaço do sertão. Então, Sagarana é um título que, por si só, já contém uma das grandes estratégias narrativas do Guimarães Rosa, que é criar neologismos, palavras que ele inventa pegando prefixos de outras línguas, ou mesmo no caso, Sagarana, essa palavra, saga, você pensa no quê? Uma jornada, numa grande aventura, numa figura heróica, uma saga de um herói, beleza? Rana é um sufixo que significa ao modo de, à maneira de, e vem do tupi. Então, olha, essas 9 narrativas são ao modo de sagas, a maneira de sagas. Massa. Essa é uma das principais coisas que você tem que entender sobre esses 9 contos, para a gente perceber como muitos desses personagens, na verdade, são como eu e você. Porque eles representam as nossas vivências, as nossas, eu vou usar uma palavrinha bonita aqui, muito relacionada à obra do Guimarães Rosa, as nossas travessias, as nossas jornadas, as transformações que nós experimentamos durante as nossas vivências. Eu fiz um esqueminha aqui que eu acho que vai te ajudar. Eu separei essas 9 narrativas em conteúdos temáticos. Eles não são rígidos, mas eu acho que vai te ajudar bastante. Olha só, nós vamos começar com essas narrativas aqui. Olha aí, nós temos essas 2 narrativas que eu considero as principais. Daqui a pouco eu te explico por que eu considero elas tão importantes. Olha, O Burrinho Pedrez e A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Eu falei aí que são contos alegóricos. Por que eu estou chamando esses contos de alegóricos? E por que eles são tão importantes? Porque é o conto que abre o livro e o conto que faz o fechamento da obra. Por que eles são tão relevantes? E por que eles são tão alegóricos? Perceba aqui comigo quem é o Burrinho Pedrez. O Burrinho Pedrez se chama Sete de Ouros e nós podemos considerá-lo a personificação da sabedoria, da astúcia e da paciência, mas ele é um animal desprezado pelos vaqueiros. Então o Burrinho Pedrez, ele é desprezado por esses vaqueiros, os vaqueiros que precisam levar uma boiada. Eles vão levar a boiada do Major Saulo para um outro arraial. No entanto,
há uma tensão entre esses dois vaqueiros que eu acabei de mencionar para você, o Silvino e o Badu. O Badu roubou a namorada do Silvino. O Silvino diz a boca pequena para os demais que vai matar o Badu. Beleza. O Badu tá lá numa boa, tá na dele, ele vai se casar com a mocinha e não tá se importando muito com isso. Os vaqueiros passam por um rio. O rio já tá cheio, lembre-se novamente, época das chuvas. Ok. Eles vão chegar ao arraial, cumprem a sua missão, deixam os bois e retornam. Só que quando eles retornam, todos estão bastante embriagados. E justamente o Badu tem que montar o burrinho pedreiro, porque todos os vaqueiros vão chegando, pegando as montarias dos cavalos e indo embora. No entanto, o Badu está tão embriagado que ele vai simplesmente sentar na sela e desabar e abraçar no pescoço do burrinho pedreiro. O burrinho pedreiro segue os demais animais. Quando eles vão atravessar o rio, vem uma enchente. E essa enchente vai levar todos os vaqueiros. É uma enchente muito poderosa, como talvez nunca tenha havido naquela região. E todos vão morrer afogados. O burrinho pedreiro, ao invés de se debater, ele fica na dele. Ele se deixa levar um pouco pela água, de vez em quando dá algumas passadas. É muito interessante os trechos em que o narrador vai nos falando sobre esse jogo de corpo, digamos assim, do burrinho pedreiro, porque ele usa muitas aliterações, muitas assonâncias, muitas referências poéticas, justamente para falar dessa sabedoria do burrinho. Por que combater a corrente? A correnteza é mais forte que você. O que você deve fazer, no caso o burrinho? Se deixar levar. Então o burrinho vai indo até um determinado ponto e nisso, aí tem aqui um exagerozinho, uma certa inverossimilhança, porque o Badu ele continua bêbado e abraçado lá ao pescoço do burrinho pedreiro, eventualmente ele acorda ainda embriagado, xingando alguma coisa e tudo mais, mas não está nem tendo consciência do que está acontecendo com ele. O burrinho se deixa levar, depois ele dá umas 2, 3 passadinhas, nadadinhas e consegue se safar da correnteza. E sai são e salvo. Beleza. E ele se dirige até a fazenda. Depois o Badu acorda, vai embora, alguns dos outros vaqueiros que já estão lá na fazenda pegam-no, os outros todos morreram afogados e o burrinho pedreiro vai descansar. E aí você tem a alegoria. Olha, o burrinho, que era desprezado, que era montaria velhinha, ninguém estava nem para ele, ele soube a hora certa de agir. Ao invés de lutar contra as forças da vida, as forças que são maiores do que ele, mais poderosas do que ele se deixa levar, sem se debater, sabendo a hora certinha de agir. Bacana? Então percebeu que há uma alegoria aqui de sabedoria, relacionada justamente àquele que é o mais desprezado. Bacana? Mas nós também vamos encontrar uma alegoria muito poderosa em A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Como eu disse, a narrativa que fecha o livro. Perceba essas ideias aqui comigo. Note que eu coloquei os 3 nomes pelos quais o Augusto Matraga do título ficará conhecido. Então, inicialmente, ele é o Nhon Augusto Esteves. É o Nhon Augusto Esteves das Pindaíbas, de um lugarejo sertanejo. Depois, simplesmente, ele vai ser o Augusto. E, por fim, ele vai se tornar um herói do sertão, chamado Augusto Matraga. Note que eu coloquei a ideia da travessia, a transformação de um personagem sórdido em herói por meio do sacrifício em busca de redenção. Olha só, o Nhon Augusto Esteves é um beberrão, é um jogador, é um cara rico, mas que está perdendo todo o dinheiro no jogo. E ele tem lá seus bate-paus, assim chamados, né? São seus capangas. E ele tem uma esposa e uma filha, e ele não liga para a esposa e para a filha. Ele gosta de beber, se envolver com prostitutas, arranjar confusões. No entanto, ele perdeu quase todo o dinheiro dele no jogo e não está tendo dinheiro para pagar os capangas. Os capangas, então, vão trabalhar para o Major Consilva, que é o inimigo do Nhon Augusto Esteves. Beleza. Aí Nhon Augusto vai tirar satisfação com o Major Consilva. Nisso, aqueles capangas, que agora são os ex-capangas, recebendo as ordens do Major Consilva, vão atacar o Nhon Augusto, vão espancá-lo e jogá-lo como se fosse assim uma espécie de precipício. Ele vai receber uma marca na nádega, de ferro de marcar boi, com um triângulo inscrito num círculo. As narrativas do Guimarães Rosa costumam conter essas simbologias muito interessantes e poderíamos ficar aqui horas e horas debatendo essa simbologia. Mas o círculo, obviamente, remete à ciclicidade. O triângulo, ele geralmente aponta para cima. A noção da redenção, do sacrifício em busca de uma salvação, que é justamente o que o Augusto vai procurar. Um casal de negros humildes vai amparar o Augusto,
eles vão pegar o Augusto para cuidar das feridas dele. E ele fica delirando e sonhando que está envolvido em brigas e batendo em todo mundo. E aí os dois chamam um padre para vir bezê-lo, achando que ele vai morrer. E o padre diz, você tem que se arrepender, Augusto. E ele diz que se arrepende. E o padre diz, todo mundo tem sua hora e sua vez de ir para o céu. A sua vai chegar e esse vai se tornar o mantra do Augusto, porque ele vai se recuperar. Ele vai dizer repetidamente, todo mundo tem sua hora e sua vez, a minha é de chegar. Ok. Então, durante uma noite, eles vão fugir para um lugarejo bem longe. E aquele que era o Nhô Augusto Esteves, conhecido coronel da região, rico, beberrão, jogador, se transforma num humilde lavrador, trabalhando de sol a sol, sem parar. Aparece, então, um conhecido dele e diz que a esposa dele, que no início da narrativa fugiu com o amante, estava lá com ele ainda, que a filha do Augusto tinha caído na vida, né? Como quem disse, se transformou numa prostituta. E o Nhô Augusto, ele fica bem nervoso pensando sobre isso. Mas aí passa um tempo, ele fala, não, eu tenho que ir para o céu. Todo mundo tem sua hora e sua vez. A minha vai chegar, então eu vou ficar aqui na minha. Passa um tempo, chega lá naquele lugarejo onde ele está, trabalhando, um bando de jagunços, liderados pelo Joãozinho Bem-Bem, o maior de todos os jagunços naquele contexto. E aí ele os recebe muito bem, oferece pousada, oferece comida, e o Joãozinho Bem-Bem fica muito satisfeito e fala para ele, olha, eu não sei quem você é, mas eu sei que você não é um mero roceiro. Se você tiver algum problema, alguma questão para resolver, você me fala, como quem diz, né? E aí, quer que eu mato alguém, quer que eu pego alguém? E o Augusto, ele poderia naquele momento se vingar, mas ele pensa no quê? Na redenção e no sacrifício dele. Beleza. O Joãozinho Bem-Bem vai embora. O Augusto continua trabalhando, até que ele se cansa. E ele fala para aqueles que agora ele considera os pais dele, né, que ele vai pelo mundo. Ele senta-se num burrinho e deixa as rédeas soltas, e aquela mulinha, aquele burrinho, enfim, vai levando ele até ele chegar num lugarejo. Já se passou muito tempo desde que ele encontrou o Joãozinho Bem-Bem. Então ele vai reencontrar o Joãozinho Bem-Bem com um bando de jagunços. E aí tem uma confusão que está se desdobrando ali na cidade, ele não entende muito bem o que está acontecendo, e o Joãozinho Bem-Bem fala para ele, não, eu vou matar aqui um dos filhos desse senhor, porque o irmão dele matou um dos meus jagunços. E o Nhô Augusto fala assim, mas você não pode fazer isso, é muita crueldade. Aí o Joãozinho, pô, mas você que vai me impedir? E aí ocorre uma luta entre o Nhô Augusto e o Joãozinho Bem-Bem. E na luta os dois vão morrer. Primeiro o Joãozinho, o jagunço. E o Augusto está lá moribundo, totalmente rasgado, cheio de tiro pelo corpo. E chega um outro conhecido dele. E ele fala, olha, fala para minha filha e para minha esposa que eu as perdoo. E todo mundo, então, começa a louvar aquele estranho, aquele desconhecido, que chegou no lugarejo do nada e salvou uma família desconhecida, justamente para conseguir o quê? A sua redenção. Então ele se sacrificou para conseguir a sua salvação. Ele não dizia, todo mundo tem sua hora e sua vez, a minha há de chegar. Portanto, o Nhô Augusto, que se torna o Augusto Matraga, esse nome que talvez tenha a ver com a matraca, né? Com o barulho da matraca, que tem a ver com os tiros que ele vai dar e vai receber também durante esse conflito, ele se torna um grande herói sertanejo, representando, simbolizando, alegorizando o desprendimento material, espiritual e afetivo em busca de uma salvação. Bacana? Olha só, vamos falar agora sobre esses 4 contos. A Volta do Marido Pródigo, traços biográficos de Lalino Salantiel, Sara Palha, Duelo e Minha Gente. Essas 4 narrativas, elas são, em comparação com os demais contos, eu acredito, um pouco mais simples. O enredo delas é bastante assim, mais simplificado, mais direto. Mas por trás desses enredos encontram-se sugestões metafóricas, poéticas, bastante sugestivas. Vamos começar por esse conto aqui. Olha aí, A Volta do Marido Pródigo, traços biográficos de Lalino Salantiel, que é o protagonista. Então, qual que é a ideia que nós temos? Olha, o desregramento moral de Lalino não é punido, mas presenteado com a felicidade de reaver a esposa que abandonara. Então, eu já estou te dando esse toque, olha, há um tom paródico em relação à parábola bíblica. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo é aquele gastador, aquela pessoa permissiva, que leva uma vida mais assim, né, na malandragem e vai embora. Quando ele volta, ele recebe o perdão. E é isso que vai acontecer com o Lalino, também chamado de Laio.
Ele trabalha ali numa obra, no sertão, mas tem preguiça, chega todo dia atrasado, é muito malandro, muito conversador. E um dia ele pega um dinheiro emprestado com Ramiro, um espanhol que ele mora, para ir para a cidade grande, porque ele está afim de conhecer a cidade grande. Então ele vai para a cidade, ele gasta o dinheiro todo, ele se envolve com prostitutas, ele gasta o dinheiro todo com bebida. E quando acaba todo o dinheiro, ele volta para o sertão. Só que a esposa dele, que ele abandonou, agora está como se fosse assim, casada com esse espanhol Ramiro. E aí o Laio, o Lalino, fica fazendo de tudo para reavê-la. É aí que ele vai se tornar uma espécie de cabo eleitoral do coronel da região. Esse coronel se chama Major Anacleto e ele é o grande líder político daquela região. Como ele coloca o Lalino para ser uma espécie de cabo eleitoral, como se fosse uma espécie de secretário dele, o Lalino vai fazendo conchados ali com o povo. E um dia, há secretários do governo que estão visitando aquele arraialzinho, aquela cidadezinha. Só que chega aos ouvidos desse major que o Lalino estava andando com pessoas da oposição. Mas tão logo o major fica muito bravo com isso, o Lalino chega num carro com a comitiva do governo. Ou seja, ele sempre dava um jeito de contornar a situação. Por fim, o major fica tão satisfeito que manda expulsar todos esses espanhóis que moram ali, inclusive aquele tal daquele Ramiro que havia se casado, ou enfim, estava se relacionando com a Maria Rita, que é a esposa do Lalino. E ela fica sozinha e acaba perdoando o Lalino, que demonstra ainda ter muito afeto e amor por sua ex-esposa, que agora torna-se novamente a sua esposa. Então, novamente, ele é a figura do malandro, ele é o malandro pródigo, ele vai para a pândega, ele vai para a esbórnia, ele vai se divertir, volta e, por meio da malandragem, consegue reaver tudo que ele tinha e ainda viver numa boa. Bacana? Olha aí, o espaço é uma fazenda em ruínas perto do Val de Sarapalha, uma atmosfera de isolamento e dor provocada pela maleita. Maleita é a malária, né? Então aqueles que não morreram foram embora do lugarejo. E nós temos aí esses dois primos que serão os protagonistas. O primeiro é o primo Ribeiro, que sentindo a presença inquietante da morte, confessa a dor que sente pelo abandono da esposa. A esposa dele é a Luísa. E o outro primo é o primo Argemiro, que sentia-se também um fraco, porque poderia ter chamado Luísa para fugir com ele antes de um boiadeiro ter aparecido. Esse boiadeiro um dia passou lá pela fazenda e fica 3 dias com a desculpa que teria que esperar um pessoal e tudo mais e acaba fugindo com a Luísa, a esposa do primo Ribeiro. Beleza. O primo Ribeiro fica desolado, só que ele não sabe que o primo Argemiro era apaixonado pela Luísa. Naquele momento da narrativa, a malária já infectou todos. Então, num determinado momento do dia, eles sentem a sesão, ou seja, a febre que vem por causa da malária, por causa dos efeitos da malária. Então, na verdade, essa narrativa tem um enredo muito simples. Ela tem um sentido mais poético ao final. Por quê? O primo Argemiro confessa para o primo Ribeiro que sempre foi apaixonado pela Luísa. Note que os dois, no fundo, são covardes. O primeiro, por não ter ido atrás da esposa e tentado convencê-la a não abandoná-lo, e o segundo, por não ter se declarado a esposa do primo. Então, o primo Ribeiro expulsa assim, o primo Argemiro da fazenda. Então, o conto termina de uma maneira muito simples. O primo Argemiro vai andando, sentindo a presença da morte, a febre da malária, a febre da maleita vindo, e ele tremendo todo, e toda a natureza passa a tremer também. Então, é um conto que tem um tom um pouco meio talvez mórbido, um pouco melancólico e triste, mas não deixa de ser irônico também, porque os dois primos, afetados pela doença, afetados pela solidão, de novo, são dois perdedores, dois covardes, e um acaba culpabilizando o outro, que enfim não tinha nada a ver com o abandono da esposa, né, que foi embora porque ela quis, não é verdade? Então o finalzinho é bastante poético, sugerindo que talvez o primo Argemiro vá morrer em decorrência daquela sesão, daquela febre que acomete ali no fim, beleza? Mais outra narrativa que descreve esse universo sertanejo, o modo de vida sertanejo, que é a narrativa Duelo. Acompanha comigo essas ideias aqui. Olha só, temos aqui uma alegoria da fatalidade do destino. Os homens estão tão envolvidos na busca de objetivos mesquinhos, mas se esquecem que estão à mercê do imprevisto, da influência de elementos externos às ações que praticam. E esses serão os personagens, o Turíbio Todo, o Cassiano Gomes e o Timpim.
Timpim 21, é o apelido dele, né? Porque ele é o 21º filho. Isso aí, no ambiente sertanejo, ok? O Turíbio Todo um dia foi pescar. E o Cassiano Gomes foi à casa do Turíbio Todo porque ele se relacionava com a esposa do Turíbio. Se relacionava de maneira adúltera. Mas o Turíbio, nesse dia, volta mais cedo da pescaria e flagra a esposa dele o traindo com o Cassiano Gomes. Beleza. Só que ao invés de se mostrar, de se revelar, de pegá-los em flagrante, o Turíbio fica escondido, porque ele vai articular uma vingança. Ele espera o Cassiano sair, vai lá falar com a esposa, tudo bem, e finge que nada aconteceu. No outro dia, ele vai atrás do Cassiano Gomes e de longe ele mira na casa dele e atira pela janela. Mas ao invés de matar o Cassiano Gomes, ele vai matar o irmão do Cassiano Gomes. O Cassiano era um ex-policial que tinha se aposentado porque ele tinha um problema de coração. O que o Turíbio Todo faz? Ó, vaza para o sertão. Ele vai correr pelo sertão adentro e o Cassiano Gomes vai atrás dele. O Turíbio Todo acha que o Cassiano vai acabar se estafando por causa justamente do problema de coração. E o Turíbio vai fugindo, vai fugindo. O Cassiano, num determinado momento, passa mal e para no lugarejo. E aí ele vai ser acudido por esse rapazinho, chamado Timpim 21. E esse Timpim recebe uma ajuda, inclusive financeira, do Cassiano Gomes, que vai contar a história para ele, né? Porque o Turíbio queria se vingar dele e matou o irmão dele. Agora ele, o Cassiano, é que queria se vingar. Aí o Cassiano acaba falecendo. Beleza. Passa-se um tempo, nós ficamos sabendo que o Turíbio Todo foi para uma cidade, bem longe. Passa um tempo fora, a mulher escreveu dizendo que queria-o de volta e ele volta para o sertão. Quando ele chega no sertão, a primeira pessoa com quem ele se depara, quem que é? O Timpim 21, aquele que tinha ficado amigo do Cassiano Gomes, que fala, olha, o senhor me desculpe, mas eu vou ter que lhe matar. O Turíbio tenta reagir, mas o Timpim atira bem na cabeça dele, matando o Turíbio Todo. Bem, é um conto que tem um desfecho trágico, marcado pelo brutal assassinato, mas não deixa de ter um certo humor negro. Novamente, olha essa alegoria. Muitas vezes num duelo, um terceiro elemento que não tem nada a ver com a história vai interferir. Se você pensar bem, o título é irônico, porque esse é um duelo que não ocorre. É mais um duelo de resistência e paciência. Bacana? Olha só, o conto Minha Gente trata de causos e personagens mineiros, a paisagem do sertão, o ambiente das fazendas, o vaqueiro que possui a inteligência natural da lida na roça, a honra do sertanejo que o faz matar o outro por causa de adultério, as disputas políticas e, finalmente, o coronelismo no interior de Minas. E os personagens serão esses aí, ó. Haverá um jogo entre um narrador, que não é completamente nomeado, a prima Maria Irma, prima dele, e Armanda, que era noiva de Ramiro, que era um amigo íntimo de Maria Irma. Não se assuste aí com esse tanto de nome não, porque na verdade a narrativa é bem simples. Como o conto se chama Minha Gente, o narrador vai falar sobre tudo aquilo aí que eu acabei de dizer para você. Como é que é a vida no sertão, a vida nas fazendas, ele era sobrinho de um também coronel político, ele fala das politicagens, enfim. A narrativa tem um esquema assim meio de jogo, porque tem um amigo que ele encontra com quem ele fica jogando xadrez. Sabe quando as pessoas jogam xadrez assim falando apenas nomes, na verdade letras e números, que correspondem aos espaços e marcações do tabuleiro, de xadrez no caso? Pois é, haverá um jogo aqui de resistência e paciência também, assim como no conto anterior. O narrador é apaixonado pela prima Maria Irma e chega inclusive a querer se declarar para ela. Ela desconversa todas as vezes que ele vem com esse papo. No entanto, a Maria Irma tem uma grande amiga, que é a Armanda. Bem, o narrador ainda não a conhece, mas o noivo de Armanda, que é justamente esse tal de Ramiro, vai ficar visitando ali a Maria Irma. Por fim, o narrador fica um tempo fora da fazenda, e aí ele retorna. Um pouco nervoso, porque a prima Maria Irma não queria nada com ele e tudo mais. É aí que ele conhece a Armanda. A Armanda era a noiva do Ramiro. Lembra-se? O Ramiro era o amigo da prima do narrador, a Maria Irma. O que acontece? O narrador se apaixona pela Armanda. E era tudo que Maria Irma queria, porque agora ela pode ficar com um amigo, por quem ela é apaixonado, no caso o Ramiro. Então, no final das contas, dá tudo certo. A Maria Irma foi a grande jogadora, porque ela sabia o momento certo de agir. Ela foi super esperta, porque no fundo ela sabia que assim que o narrador visse a sua amiga, Armanda, que era noiva do cara de quem ela gostava, daria tudo certo. E por fim, o narrador se casa com a melhor amiga da sua prima e todo mundo fica feliz. Esse é o conto.
Olha só, agora nós vamos tratar de 3 contos que possuem em seus enredos elementos um pouco assim mágicos e fantásticos. Acompanhe comigo aqui. São os contos São Marcos, Corpo Fechado e Conversa de Bois. Quero enfatizar para você que os elementos fantásticos e mágicos que aparecem nessas narrativas, eles ao mesmo tempo são mágicos ou podem ser fruto da psique humana. Fica ali no meio dos contos, propositalmente, uma certa ambiguidade para o leitor. O leitor não consegue depreender direito se realmente houve algo fantástico ou se trata-se de uma alucinação, de um delírio, de um comportamento meio estranho, psíquico ali, por parte dos personagens. É o caso, por exemplo, dessa narrativa aqui, ó. O conto São Marcos, que trata da desavença entre o narrador e um feiticeiro. O narrador ridiculariza o negro Mangalô, tornando-se alvo de uma bruxaria. O narrador é um cara super sarcástico. Ele debocha do excesso de crendices, do excesso de rezas, do excesso de mitos, do excesso de lendas da cultura popular. Debocha assim, de maneira sempre sarcástica, né? Ele vai enumerando uma série de mandingas, de superstições típicas do sertão. E aí ele passa perto da casa desse homem negro, que é considerado um feiticeiro, Mangalô. E aí ele vai debochar do Mangalô. E aí ele continua seguindo até o meio da mata. E quando ele está no meio da mata, de repente ele sente tudo escurecer. E acha estranho, porque continua ouvindo o barulho dos bichos, os pássaros cantando. E ele, o narrador, percebe que de repente ficou cego. E ele começa a tatear tudo, botar a mão nas árvores, tropeça, cai, se machuca. E ele entende que provavelmente foi o Mangalô que fez um feitiço para ele. Bem, é isso aí o que o conto sugere. E aí ele começa a rezar uma oração proibida, que é essa tal dessa oração de São Marcos. E a vista dele aos poucos volta. Ele vai correndo até a casa do Mangalô e bate no Mangalô e consegue achar um bonequinho como se fosse um voodoo, onde o Mangalô tinha espetado alguns alfinetes e colocado uma venda nos olhos dele. Ele quebra esse bonequinho. E aí o conto termina com o narrador, mais uma vez, tipo brincando com o excesso de superstição das lendas, das rezas, das mandingas do povo. Quer dizer, a gente não sabe se foi realmente um efeito do feitiço do feiticeiro, né, do Mangalô, ou se foi alguma coisa da cabeça do narrador. Mas é um conto interessante para a gente perceber esse contexto religioso, contexto mágico e encantatório que é típico da cultura sertaneja. Já esse conto Corpo Fechado também tem o elemento mágico, de feitiço. Mas aqui, mais uma vez, haverá uma dúvida, e uma dúvida que se calca em cima de um certo tom de humor. Você vai entender por quê. O protagonista do Corpo Fechado é um tal de Manuel Fulô, que gostava de moças, de cachaça e de conversar fiado, segundo o narrador. Gostava também de se orgulhar de ser filho legítimo de Nhô Peixoto, o maior comerciante do Arraial. E o Manuel Fulô é noivo de Dasdor. Beleza, mas nós vamos ter essa figura do valentão aí, chamado Targino. Targino é aquele típico valentão do interior. E olha só, uma arma de fogo poderosa, de nada valeu, de nada valerá, frente à audácia de um homem instigado pela feitiçaria, armado com um simples canivete. Então olha aí que eu coloquei, a valentia está relacionada a algo tragicômico. Vamos entender por quê. Olha só, o narrador se diz amigo do Manuel Fulô. E o Manuel Fulô é aquele típico malandro, contador de histórias. Tem muito a ver com aquele Lalino Salantiel lá, o marido pródigo, né? Bem, o Manuel Fulô é o noivo de Dasdor e gosta de contar vantagem. Porque engana todo mundo, passa a perna em todo mundo, é mais esperto que todo mundo. Mas aí esse tal desse Targino fica sabendo do noivado e vai até o Manuel Fulô e a Dasdor e diz assim, ó, olha, você vai se casar, a primeira noite dela será comigo. Se você não gostar ou não quiser, você vem se entender com a minha pessoa. Então, quer dizer, ameaçando de morte, né? É como se o Targino tivesse direito à prima nocte, né? A primeira noite com a virgem. E aí o Manuel Fulô fica desesperado. Mas existe por ali um feiticeiro que cobiça uma mulinha do Manuel Fulô. Ele quer aquela montaria para ele, porque ele tem uma cela mexicana muito chique, que é aquela montaria. E o Manuel Fulô tem um grande apreço por sua mulinha. E fala que não vai desfazer dela a troco de nada. E o Manuel Fulô recorre a esse feiticeiro,
Tem vários nomes na narrativa, mas ele é chamado de Tonico, Toninho das Águas, alguma coisa assim. E esse feiticeiro vai fazer uma mágica para fechar o corpo do Manuel Fulô contra qualquer tipo de agressão. Não que isso realmente vá fechar o corpo, que vá ter alguma eficácia. Bem, será que vai ter? Porque no final haverá um encontro entre o Targino e o Manuel Fulô. O Targino saca a arma e esvazia o tambor, atirando no Manuel Fulô, só que nenhum tiro pega. E o Manuel Fulô olha para o corpo dele, está intacto, ele tira a faquinha, parte para cima do Targino e começa a esfaquear o seu oponente e mata o valentão. Quer dizer, realmente a mágica, entre aspas, funcionou. A gente não sabe se por obra do acaso, do destino ou da péssima pontaria do valentão Targino, ou mesmo da sorte do Manuel Fulô, mas o fato é que ele saiu ileso. E outra, ele, matando o valentão, se torna o novo valentão daquele arraial e vai se casar com Dasdor e ficar tirando onda com todo mundo que ele é o verdadeiro malandro. Então ele bebe, dá tiro pra cima, sai brincando com todo mundo e o narrador, que é amigo dele, vai contar isso sempre com um tom meio de sarcasmo. Por isso que eu falei lá no começo que é um final tragicômico. Por mais que o valentão seja assassinado, ele é assassinado, mas o Manuel Fulô, o malandro covarde até então, tem o seu corpo fechado por uma magia. Bacana? Olha só. Conversa de Bois é um conto interessante. Eu considero ele um dos mais intrincados do Sagarana, porque ele é todo construído com base em uma ambiguidade muito poderosa. Vamos ver. Olha, a história se passa durante um só dia, com um carro puxado por 8 bois e orientado por Tiãozinho, o menino guia, que vai à frente de todos, bastante triste. Atrás, equilibrado sobre o carro, soberbo e vaidoso, vem Agenor Soronho, o carreiro cruel e odioso. Olha só essa ideia que eu coloquei para você. Aqueles que são indefesos, frágeis e bons, mas sofrem por causa da arrogância e maldade dos mais fortes, podem conseguir se vingar. Você percebeu que um dos personagens é uma criança, o Tiãozinho. Por que ele vai triste na frente desses carros de bois? Porque junto com as rapaduras que o tal do Agenor Soronho está levando, vai também o defunto do pai dele. Olha que triste. Ele é um menino muito humilde do sertão e o pai dele ficou doente e ficou imóvel, sem conseguir falar, uma doença terrível. E a mãe começa a se relacionar com um carreiro. O carreiro é o cara que vai conduzir o caminhão de bois, né? Chamado Agenor Soronho. E aí o pai não pode fazer nada, porque ele fica lá, imóvel, à mercê dos cuidados dos outros. E durante a noite o menino Tiãozinho escuta o pai dele chorar. É muito triste essa narrativa nesse ponto. Até que o pai falece. E aí eles vão levá-lo para um arraialzinho para enterrá-lo. O Agenor Soronho, como que se aposta da casa do Tiãozinho? Como se se casasse agora com a mãe dele. Enfim, tomando conta da família. Mas o Agenor Soronho é um cara, como a gente viu no começo, muito soberbo, muito cheio de si, muito vaidoso. Ele se acha o melhor carreiro da região. Inclusive, num determinado momento, eles vão passar assim, no meio de uma estrada muito íngreme, assim, que tem um morro. Aí nesse morro houve um acidente, porque um dos carreiros que estava subindo com um caminhão, com um carrinho de bois, deixou o carrinho desgovernar-se e ele cai lá embaixo na ribanceira, despenca e se quebra. E aí o Agenor Soronho debocha desse outro boiadeiro, desse outro carreiro, né, melhor dizendo, que não teve a capacidade de controlar o seu carrinho. E ele vai assim em pé, subindo, na subida bem íngreme, em pé, segurando a vara, sem despetar os bois. Assim, tirando onda mesmo, né? Bem, paralelamente a essa história, o narrador, aos poucos, nos vai colocando dentro da cabeça dos bois. Então os bois começam a pensar, começam a refletir, como se eles estivessem, olha o título, conversando, né? Conversa de bois. Então, assim, é uma coisa mágica, encantada e fantasiosa, mas também muito poética. E os bois vão conversando entre si. E aí o menino vai triste lá na frente, e aí o menino começa a adormecer. Já é meio que de tardinha, ele já caminhou pra caramba, ele está muito cansado. E o Agenor Soronho descansa também, só que sentado em cima do caminhão de bois. E ele adormece. E o menino começa a pensar em todas as humilhações que ele sofre. Lembrando que o Agenor Soronho também tem um bastão,
com uma ponta, que ele usa para ficar assanhando os bois, para ficar atiçando os bois, para eles irem mais rápido. E os bois ficam nervosos por causa disso. Eles pensam naquela vara que tem uma abelha na ponta, né? Como se a abelha ficasse picando eles. Então eles têm ódio desse Agenor Soronho também. O menino vai na frente, está andando meio de cabeça baixa e vai adormecendo. E à medida que ele vai adormecendo, é como se o pensamento dele e o pensamento dos bois se tornasse um só. Ele começa a pensar, eu não sou Tiãozinho, eu sou Tiãozão, eu sou forte como um boi. E aí ele dá um grito, e nisso que ele dá um grito, ele acorda assim como se ele estivesse, né, cochilando e dá um grito, os bois se assustam e avançam, dão um solavanco para frente. O Agenor Soronho, que estava dormindo, cochilando, sentado no caminhão de bois, ele cai e uma roda passa por cima do pescoço dele, quase o degolando, mas o matando. O conto termina então, olha que final trágico e poético ao mesmo tempo. O conto termina com o menino tocando o caminhão de bois, o caminhão levando as rapaduras e agora 2 defuntos, o pai dele e agora o Agenor Soronho. Por fim, o Tiãozinho teve a sua vingança. Mas será que o pensamento dele e o pensamento dos bois realmente se fundiu? Nós, leitores, não saberemos ao certo, porque tudo é tratado de maneira bastante poética e enigmática. Percebeu que nessas 9 narrativas há temas que se entrecruzam, mas esses temas sempre estão ligados à nossa existência, à nossa travessia. Sejam temas ligados mais à fantasia, sejam temas ligados mais a duelos, sejam temas ligados mais a figuras engraçadas ou folclóricas do sertão, sejam temas ligados à sabedoria, à vingança, à audácia do ser humano, à redenção e ao sacrifício. Legal? Curtiu? Brigadão, até mais!